Eu sei que peguei meu pai de surpresa, por favor. Eu estava com um desejo muito grande de fazer uma homenagem ao meu pai. E essa semana eu fui na casa do Zé Rodrigues, graças a Deus, o chefe fez essa homenagem para ele. Ele falou que às vezes a gente faz tantas homenagens, no Dia das Mães nós fazemos homenagem, no Dia dos Pais. E o Zé falou assim para mim, assim, sabe, eu queria tanto que o Jeff fizesse uma homenagem para mim. E eu falei assim, eu já estava no meu coração, pai. Subir até aqui, meu esposo, meus filhos, para vir fazer essa homenagem para o Senhor. Eu não sei se o senhor lembra, quando eu era criança, não faz muito tempo, eu chegava com uma mexerica e falava assim, pai, descasca para mim. O senhor lembra disso? O senhor chegava, só tirava aquela tampinha, não era? E eu falava assim, toma filha, descasca o resto. Não, pai, o título dessa homenagem que eu vou fazer para o senhor é o começo. Começa o começo. Porque o senhor pegava aquela tangerina, ele não descascava para mim. Ele tirava a primeira tampa, que assim os pais fazem. Eu tenho certeza que todo pai faz isso. Pega a mexerica, né, os pais, tira e dá para o filho começar a descascar. Eu queria, pai, que o senhor fizesse o primeiro rasgo na minha casca. O mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, o Senhor às vezes sempre acabava descascando para mim. Mas outra vez, eu mesmo tirava o restante da casca. Daquele primeiro rasgo, o Senhor providenciava e havia feito tudo. Sabe, pai, hoje, o Senhor sabe disso. As minhas tangerinas são outras. Preciso destacar as minhas dificuldades no trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com os amigos, com os problemas, o núcleo familiar, o esforço diário, a construção do casamento. Fazendo uma pausa aqui, eu queria dizer para os jovens que uma certa vez eu estava namorando um rapaz. Meu pai chegou assim para mim e falou assim, filha, eu sou o seu pai, eu sou o seu pastor, o senhor lembra disso? Mas eu também sou o seu amigo, filha. Hoje você namora com este rapaz e você só está vendo presente, mas como homem de Deus que eu sou, o senhor lembra disso? Eu estou vendo o seu futuro e esse namoro não é da vontade de Deus. Termina, filha. E eu ouvi o meu pai, chorei, eu sou muito emotiva, estou chorando agora. E o meu pai sabe disso, eu ouvi a voz do meu pai e terminei o namoro. Porque se eu não tivesse ouvido a voz do meu pai, eu não tinha conhecido este grande homem que é o meu esposo. E foi passando, cheguei ao meu casamento. Os retoques, as suas pinceladas de sabedoria. Eu não sei se os irmãos perceberam, eu apareço na aparência física com a minha mãe. Mas eu tenho muito das coisas do meu pai. E ele chega e fala para mim, Érica, não é desse jeito. Érica, vai devagar. Não é desse jeito. Porque o Senhor só tirou a tampa da tangerina. Só que o resto eu tenho que descascar. Filhos realizados e felizes. Ou então enfrentamos sempre dificuldades. Eu não sei se meu pai, irmão, já contou esse testemunho aqui. Mas uma vez ele trabalhava na empresa Forte Tubo. E ali o diabo usou uma pessoa que tirou o colírio dele e colocou o catalisador. E o meu pai, ele perdeu a sua visão. Os olhos dele ficou como se fossem duas pipocas pintadas. E ali ele falou assim, antes disso ele ia fazer a minha festa de 15 anos. Você lembra disso, pai? Ele ia fazer a minha festa de 15 anos, só que isso antecedeu antes da minha festa de 15 anos. E ele ali, com os olhos tapados, a gente teve que levar ele para todos os lugares. Eu não sei se eu lembro, mas o senhor falou assim, filho, o pai queria fazer a sua festa, mas eu não tenho condições. E ali, é a tangerina que estava saindo mais uma coisa. Em certas decisões, pais, a minha tangerina se tornou um enorme abacaxi. Quando eu vi
pai, eu vi, eu tenho que começar o começo. Devido às reveses da vida, às adversidades, nas quais o Senhor me deixou incapaz de descascar as minhas tangerinas. Aí é o que eu faço uma parte, irmãos. Aqui nesse pedaço está falando a época que meu pai não era crente. Foi então aí, irmãos, a partir deste momento, que eu vi na minha responsabilidade de ajudar o Senhor, o melhor que eu tive de primeiro, rasgar em algumas tangerinas da minha vida. E com as minhas pequeninas mãos, chegava na igreja do Jardim Fortaleza e dizia: Jesus, salva o meu pai. Jesus, salva o meu pai. O meu pai não sabe dessa situação que eu vou relatar aqui. Um dia eu cheguei na minha casa, aquele prato assim, que a minha mãe olhou para mim e disse: Érica, você sabe o que é isso? Eu, na minha inocência de criança, falei assim: mãe, eu não sei o que é isso. O senhor não sabe disso, não é? E minha mãe falou assim: Érica, isso é droga, isso é cocaína, o seu pai acabou de comer tudo isso. Sabe que o seu pai era para morrer de overdose? E eu falei: não, mãe. Mas a irmã sempre me buscava, e ali, pai, eu dobrei os meus joelhos e falei: Deus, a minha mãe disse que era para o meu pai morrer, mas com 7 anos o Senhor fez uma promessa na minha vida, que o Senhor ia salvar o meu pai, e eu e a minha família ia louvar ao Senhor. E eu disse: Deus, eu não aceito, a mãe está me falando que tudo que a gente pede, o Senhor nos concede. Deus, eu não aceito perder o meu pai para aquilo que a minha mãe chamou de droga. E quando eu não tinha mais jeito, eu orava, não tinha mais situação, eu me caí nos braços do Criador. E comecei a interceder com meu pai no meu jeito, com jejum, oração. Sabe por quê, pai? O Senhor foi sempre o meu grande herói. O Senhor sempre foi o meu grande exemplo. Porque eu me lembrava da segurança. Quando eu chegava e falava: pai, descasca aquela tangerina. E eu olhava e via o meu grande herói descascando a minha tangerina. E eu não tinha mais esse grande herói, porque o diabo tinha levado, mas o Senhor tinha feito uma promessa. Mas bem distante, o carinho, a atenção, o Senhor me lembrou e pedi, e não desisti do Senhor. Eu quero que o Senhor saiba, em algum momento, nunca na minha vida, eu desisto do Senhor. E foi no ano de 1992, numa santa ceia na igreja do Jardim Fortaleza. A igreja estava como está esta igreja. O meu pai adentrou as portas e sentou ali, e levantou a sua mão e aceitou a Jesus como Senhor e meu Senhor. Igreja, meu pai aceitou Jesus completamente drogado, mas ali o Senhor realizou a grande obra e me garantiu a vitória. Ali, pai, eu vi o começo de tudo, o começo de uma vida. Pai, eu aprendi no Senhor que quando a vida parece grossa e difícil, como uma casca de tangerina, para as minhas mãos que são frágeis, lembro de pedir ajuda, primeiramente a Deus e segundo ao Senhor. Pai, começa o começo. Ele não só começará o começo, mas resolverá toda a situação. Em resposta disso, hoje eu estou aqui para te abraçar, para te homenagear. Porque eu lembro, irmãos, que meu pai dizia: Érica, vai na padaria. E eu falo assim: pai, como que eu ia pagar? Falar que foi o Bigode que mandou comprar. Mas hoje, quando eu chego, irmãos, nos lugares, as pessoas olham para mim e falam: você é a filha do pastor Moisés. E eu com muito orgulho digo: eu sou sim a filha do pastor Moisés. E hoje eu estou aqui nesta noite, pai, para te homenagear e dizendo que o Senhor é meu pai, o Senhor é meu amigo, e o Senhor continuará sendo o meu pastor. Em nome meu, da minha família, eu quero dizer para o Senhor: feliz Dia dos